Sejam todos bem-vindos, sacerdotes e sacerdotisas. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui conosco e ter vocês que nos assistem, principalmente. Está começando o Tridcast. O Tridcast, ele é o podcast da Trid, que funciona como uma extensão do nosso aplicativo de realidade aumentada das roupas da nossa marca. Que? O raciocínio está indo rápido demais? Calma que a gente já vai explicar tudo isso. Mas antes da gente evoluir nessa questão sobre Tridcast, sobre Trid, sobre roupa, eu queria que vocês conhecessem essas pessoas maravilhosas que estão conosco aqui hoje. Então, aqui à minha direita, eu tenho o Makishi. Tudo bom, Makishi? Tudo jóia, é um prazer estar com todos vocês aí. Vamos começar o trabalho, né? Muito bom, Makishi. Aqui, para minha esquerda, eu tenho o Lipinho, Filipinho. Só é Filipinho porque ele é Felipe e ele é maior que eu, tá? Só para deixar isso claro. Mas é um prazer estar aqui também. Muito bom, Lipinho. E aqui à minha esquerda nós temos a nossa super convidada, a Brenda de Matos. Brenda, fala um pouquinho sobre você. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. É incrível estar aqui, fazer parte desse time tão incrível. Se você não me conhece, meu nome é Brenda de Matos. Eu sou TikToker, sou influencer. E eu tô muito feliz de estar aqui e fazer parte como embaixadora dessa marca. Isso é muito chique, eu nunca fui embaixadora de nada. Antes me falaram que eu era embaixadora do reino, mas agora... Gente, o reino tá aumentando, que isso? O sol tá tocando mais longe. Quem pegou referência, Simba. É isso. Sempre que eu escuto a palavra embaixador, na hora eu já imagino um carro preto com duas bandeirinhas assim, chegando... Segurança. Eu imagino alguém fazendo embaixadinha, eu não sei. Embaixador. Esse eu não cheguei perto, né? Embaixadinha, não. Então tá, gente. Tridcast. O que é o Tridcast? Vamos começar do início. O que é a Trid? Então a Trid, ela é uma marca que foi sonhada, foi pensada para que as pessoas cristãs tivessem um meio de expressar aquilo que elas acreditam através da forma como elas se vestem. Porque a gente acredita que a adoração, a forma como você vive, como você se expressa, como você se alimenta, como você trata o seu próximo, principalmente, diz muito, mas muito mesmo, a respeito daquilo que você acredita. Então, é muito legal, eu estava pensando, né, a gente estava pensando, a Trid estava pensando, seria muito legal se ao olhar para alguém você soubesse o que aquela pessoa acredita. Então, a Trid ela surgiu dessa ideia. A gente vai ser uma marca que vai ser uma marca de roupa, uma marca de acessórios, mas não só isso, uma marca produtora de conteúdos. E daí, bom, se a gente vai ser uma marca que expressa aquilo que as pessoas acreditam, como é que a gente pode oferecer um serviço para as pessoas aonde a minha roupa pregue por mim? Você já pensou como poderia ser isso? A gente teve uma ideia. Pode ser que não seja a melhor das ideias, mas o importante é que ela é uma ideia, ela está em execução, ela vai sair do papel, e uma vez que ela cair na boca do povo, vamos dizer assim, e vocês, nossos sacerdotes, sacerdotisas começarem a utilizar, e a gente começar a receber essa troca com o nosso público, esse feedback, porque a marca vai ser construída dessa forma, em conjunto com todos, a gente conseguiu oferecer o melhor, vamos dizer assim, a melhor maneira. Hoje, qual que é a maneira que a Trid tá fazendo isso? Então, basicamente, você imagina o seguinte, que a gente tem um assunto muito importante que a gente gostaria de falar. Vamos falar do tema de hoje, do podcast de hoje, que é Jesus é a saída. Então, a gente foi lá e pensou, bom, a gente quer fazer uma camiseta temática com Jesus é a saída. Aonde na nossa cultura, e agora eu estou falando localmente, aonde na nossa cultura a gente tem uma situação de alguém que nunca conseguiu sair do lugar para fazer um relacionamento com isso. Porque assim, a nossa ideia era mais ou menos assim, né? Quando você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, eu fui grego para os gregos, troiano para os troianos, e assim, então ele contextualizava. Então, se a gente conseguisse contextualizar o fato de Jesus ser saída com alguma coisa da cultura de hoje, o que a gente usaria, por exemplo? Na hora veio a ideia, vamos usar a Caverna do Dragão. Uhum. Porque era um desenho muito legal que eles nunca conseguiam sair do lugar. Então, eles patinavam, rodavam em círculo, e aí daqui a pouco vai aparecer aqui no telão para vocês a ideia dessa camiseta. Né? Poxa, então tá, então vamos fazer uma estampa que junta o fato de Jesus ser a saída com o fato de um desenho que está no imaginário de todo mundo,
que eles ficavam sempre presos e sempre que você conversa com alguém sobre esse negócio, é essa história de que eles nunca conseguiu sair. Sempre era o bendito lá do unicórnio que puxava eles para trás. Eu não sei se vocês estão familiarizados. Sabe, Felipe, eu vejo que a Trid, quando vocês me apresentaram a marca e que foi o grande diferencial de ter aceitado estar aqui, foi o fato de que não é apenas uma camiseta que está escrita Jesus te ama. É. Porque a gente já tem muitas marcas hoje que fazem isso e que, é uma frase, um versículo bíblico, e isso é interessante. Mas isso já está saturado. Qualquer lugar que você vá, a gente tem lojas hoje normais, assim, enfim, de comércios, que vendem esse tipo de camiseta, de produto. Então, quando vocês me falaram, tem um intuito meio geek, aquela coisa de ser engraçada, de trazer referências do universo da galera, assim, de filmes, de memes. E eu falei, olha, não é que a gente tem uma coisa desenvolvendo aqui? E quando a gente explicou o nome, vocês me explicaram o nome, foi o diferencial. Aí eu falei, opa, eu acho que isso aqui pode dar certo. Eu acho que realmente tem alguém encaminhando e não são homens, sabe? E daí foi o diferencial, porque é engraçado, chama atenção, e daí a pessoa vai ficar, tá, mas por que esse cara tá usando a Caverna do Dragão junto com Jesus, e ainda tem um podcast dentro disso, e ainda tem um QR Code, e a pessoa fica tipo... Então, assim, se vocês olharem aqui na tela agora, tem a imagem da camiseta, né? Então, vocês vão ver ali os personagens da Caverna do Dragão e Jesus apontando a saída para eles. Não, meu filho, é por aqui, ó. Vocês estão... Até esse momento da vida de vocês estavam perdidos, andando em círculo, esquece. Vocês me conheceram agora, eu vou apontar o caminho para vocês. E daí Jesus vai lá e aponta. Então, esse tipo de coisa é o tipo de estampa que com certeza você vai estar usando no ônibus, na fila do mercado, alguém vai olhar, vai ficar te encarando e deve falar, cara, que legal essa tua estampa. Aí é que entra o diferencial da Trid, que daí você vai pegar e vai falar assim, mas não é só a estampa. Tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Qual que é a diferença? Pega aqui o meu celular, porque você vai ter o seu celular lá, você entrega na mão da pessoa. Se você conhecer... ela vai sair correndo. Não, você vai falar... Você vai abrir o aplicativo, você vai colocar até a câmera do seu celular, e a câmera do seu celular vai estar mostrando o mundo real. Só que a gente fez um aplicativo de realidade aumentada. Então, a estampa da camiseta vai começar a se mexer no mundo. Você vai estar enxergando através da câmera do seu celular o mundo real ali e no vídeo, na tela, a estampa se mexendo. Então, assim, a pessoa vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo aqui e tal. Isso vai te abrir espaço para que você converse sobre aquela situação. Agora, não para por aí. Tem mais ainda? Tem mais. Qual que é a parte... Esse é só o início. Depois que a pessoa vê essa estampa se mexendo lá, aí ela pode seguir para 2 caminhos. O primeiro caminho é a animação longa. Então, você vai ter uma animação ali mais ou menos de 1 minuto narrada. Então, tem o nosso narrador, o Abinal Júnior. Abinal, se você estiver vendo o vídeo aí, comenta aí. Ele com certeza tá ouvindo. Obrigado, hein? Deixa o like aí no nosso vídeo aí. E daí o Abinal fez a narração dos nossos vídeos. E aí é um vídeo curto, de mais ou menos 1 minuto e pouco, que mostra, né, a história relacionando isso aí. E depois da animação longa, a gente tem um podcast. Então, você percebe que a gente está levando não só você, que faz parte dessa família da Trid, mas todas as pessoas ao seu redor a uma jornada de conhecimento mais sobre o fato de Jesus ser a saída. E aí você pega isso e multiplica por todas as estampas que a gente vai fazer, e não são poucas, ao longo da nossa existência. E aí, nesse momento agora, eu quero falar sobre a questão do que você disse, né, do nosso nome. O que significa Trid? Trid, o primeiro tri, significa 3, né? Então, é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E o final do nosso nome é um verbo, id, né? Então, quando você pega o livro de Mateus, se você vê o grande mandamento de Jesus, se eu não me engano, Mateus 24, me perdoe aí se eu estiver falando besteira, mas eu tenho quase certeza que é no livro de Mateus, capítulo 24. Ainda bem que a gente tem 2 Bíblias aqui para conferir. Dá uma olhada aí, Mateus 24, o grande mandamento, a grande comissão. Mateus 24. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Cuidado que ninguém desgane. Mateus 28. Mateus 28. 19 e 20.
Ah, é uma produção. Ouvi a voz do Espírito Santo aqui. Mateus 28, isso. Eu sabia que era no final do capítulo. Eu sou bom para lembrar as histórias da Bíblia, eu não sou bom para lembrar onde elas estão. Eu mesma. De quase todas as E eu histórias. falo, eu lembro que tá na Bíblia. Eu lembro dos livros, eu lembro mas o capítulo e o versículo eu tenho dificuldade muito grande com isso. Mas Jesus deu o mandamento, né? Ele falou bem assim, ó. Os discípulos perguntaram para ele, quando que vai acabar o mundo, né? Quando é que vai ser o final de tudo? E ele falou bem assim, ó, vede que ninguém vos engane, tal. Esse evangelho vai ser pregado a todo mundo, então vocês vão para toda tribo, toda nação, toda língua, todo povo. Então, o ID está no nosso nome e essa é a missão da TRID. Então, essa foi a introdução do porquê da existência desse podcast, desse TRIDcast, e do porquê que a gente vai fazer isso. Então, o tema desse podcast é Jesus é a Saída, que é o tema dessa camiseta, né? E nós temos um videozinho que a gente vai soltar ali na tela, é isso? Temos sim. Então. Ele lembrou, gente! Que belezinha! Vamos pedir para a nossa produção mostrar, vocês vão... Provavelmente, se você tá vindo... Porque assim, a gente tem que estar preparado, né? Pode ser que você caiu de paraquedas no YouTube, glória a Deus pela tua vida, e eu quero que a maioria das pessoas, na verdade, seja assim. Você estava viajando lá no YouTube, o YouTube sugeriu esse vídeo para você. Então, você vai ver a animação longa aqui. Nos cards do vídeo aí, em descrição, vai ter a animação longa desse podcast aqui, mas você vai poder assistir ela aqui também. Produção, consegue soltar aí pra gente? Você já se sentiu preso dentro de um abismo, no qual o único caminho possível parecia ser cada vez mais para baixo, longe da luz? Você já sentiu a tristeza de um caminho que no final leva a um beco sem saída, como se estivesse preso dentro de uma caverna de dificuldades? Por vezes em nossa vida, a pressão de não chegar a lugar nenhum esmaga o nosso ser e nos sentimos tão pequenos por estar perdidos. A melhor opção é sempre recorrer àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que prometeu guiar suas ovelhas, seja pelo vale da sombra da morte, seja pelo pasto verdejante. Jesus é a única saída do caminho da perdição e a entrada da jornada rumo ao paraíso. Às vezes o caminho será estreito, mas o bom pastor garante nunca te deixar perdido. Então, muito bem. Essa é a animação longa sobre Jesus é a saída. Quando vocês, por exemplo, olham para essa situação, vamos contextualizar. A gente já falou um pouquinho do desenho, mas esse desenho, o nome em inglês dele é Dungeons and Dragons, que ele veio de um jogo de tabuleiro muito famoso, que foi feito na década de 70, que é... do cara explodiu a cabeça ali, né? que é o famoso D&D, né? Que é daí que vem o RPG, que é aquele um método de jogo, né? Então, basicamente, é o roleplay que eles chamam. Então, cada um de nós seria um personagem. O Makishi seria o ogro, por exemplo. Esqueceu o nome do amigo. Será que ele tá nervoso? Isso é a prova da questão lá do livro que eu tô falando pra vocês. É a idade chegando. Então, assim, o Makishi seria, por exemplo, o ogro, o Filipinho, o mago. Eu sou o gnômio. O Filipinho, o gnômio. A Brenda, princesa, você não vem com outra coisa. Que senão eu já te dou uma garrafada aqui. A princesa, o Felipe, sei lá, o cavalo da história. Ou o burrinho. Referências aí. E aí, tem um mestre de cerimônia que vai falando, né, do jogo, assim, tal. Agora vocês estão caminhando num pasto, apareceu um dragão, o que vocês vão fazer? E aí o jogo vai se desenvolvendo. Então foi um jogo que fez muito sucesso na década de 70. E lá na década de 80, os caras falam, pô, é muito legal a história desse jogo de tabuleiro. Vamos fazer um desenho sobre isso. E daí fizeram o desenho lá da Caverna do Dragão. Basicamente, eles vão num parque de diversão, aí chegam lá no parque, vão brincar num brinquedo que não deveriam brincar, e daí eles ficam presos nesse mundo da fantasia. E aí, vai acontecendo várias histórias. Eu não vou entrar muito na questão do desenho, porque a ideia do TRIDcast não é falar sobre a referência cultural, mas a gente falar da Bíblia. Mas eu vou fundamentar um pouquinho aqui para ficar mais legal a nossa conversa. Para entender o comparativo, onde a gente chegou
No fundamento da estampa da camiseta, Porque a gente tá né? falando do desenho também da década de 80, né? Então, assim, pode ser que quem tá assistindo isso aqui nunca nem ouviu falar da Caverna do Dragão. Então, se você não ouviu falar da Caverna do Dragão... Não precisa ver também, tá? Você não ia comprar a camiseta, mas agora que você já sabe, você já pode comprar, porque daí você já vai se conectar com uma faixa etária já, de repente, um pouco mais velha que você, já vai fazer sucesso aí. E aí, a moral do desenho era que eles estavam lá vivendo as aventuras deles e o objetivo deles era sair daquele bendito brinquedo. Imagina como é que tava o pai e a mãe dessas crianças lá que não voltavam para casa. Só que sempre que eles iam sair desse mundo lá da imaginação, acontecia alguma coisa. Geralmente o unicórnio que falava assim... Muita gente conhece, porque assim, eu tô com a voz fã ainda hoje, ainda fica mais fácil de fazer, né? E daí ele Eu acho que eles estavam no inferno pela voz do unicórnio. É basicamente isso. Lá o vilão tinha um chifrão assim e tal. Era bizarro, era assustador. Mas aí qual que é a pegada? Que eles ficavam sempre rodando em círculo. E por muitas vezes na nossa vida, a gente passa por momentos assim, onde a gente fica rodando em círculo, e a gente não chega a lugar nenhum. E isso é muito triste. Você não sentir que você está progredindo na sua vida, em qualquer área que seja. Porque aqui a gente tem que estabelecer o seguinte: o ser humano, ele é multidimensional, no sentido de que você tem uma vida espiritual, você tem uma vida familiar, você tem uma vida financeira, você tem uma vida estudantil e assim por diante, né? Você tem um ministério na sua igreja. Então, às vezes tem áreas da nossa vida que parece que não desenrolam, que não vão para frente, e você fica rodando em círculos e parece que está num beco sem saída. E o sentimento de estar num beco sem saída, não sei como é para vocês, mas para mim é desesperador. Sim. Eu vejo assim que tem horas na nossa vida que o dinheiro, ele não consegue resolver tudo. A influência da pessoa não consegue resolver tudo, né? Em como resolver tudo isso, né? Se você não tem nada para você se apegar, né? Então, fica difícil, né? Então, por isso que a gente vai mostrar qual é o caminho e qual é a saída, né? Através das estampas aí. É como você estava falando... Quando você estava descrevendo o desenho, na verdade, se você pegar essa descrição de um bando de jovem andando perdido sem achar a saída, eu achei que você estava descrevendo uma faculdade, tá, hoje em dia. Porque, infelizmente, né, a gente tá rindo aqui, mas, infelizmente, a maioria das pessoas hoje estão perdidas. Rindo pra não chorar, né? É, exatamente, rindo de nervoso. As pessoas Rindo com respeito. não sabem o que elas querem, não sabem para onde elas estão indo, não sabem o que elas estão fazendo. E isso é o maior causador de, sei lá, ansiedade, por exemplo, na maioria dos jovens. Uhum. É a sensação de que não sabe o que está fazendo, não sabe por que está fazendo, não sabe para onde que tá, qual caminho que está seguindo. E se a gente for pensar biblicamente, a gente tem muito claro qual que é o caminho. A gente tem muito claro qual que é o passo a passo que a gente deveria fazer. Só que, infelizmente, parece que, mesmo dentro da igreja, isso está tomando conta dos nossos jovens. Porque vocês eu não sei, né? Que você tem tanto contato assim com o jovem. Eu já tô. Mas a Brenda também eu sei que tem. A gente percebe que a maioria dos nossos jovens, eles realmente estão perdidos na vida. Sabe, eu vejo que o grande problema é que a gente não tem a nossa identidade firmada. Então, é isso que dá esse baque. O próprio verso diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já está direcionando quem ele é. E daí, a gente não sabe quem nós somos. Uhum. Então, é isso que complica. Eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, para onde eu vou? E se eu não sei para onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Então, tu pode ver, abre no teu YouTube aí e procura, sei lá, qualquer pregação de qualquer pastor cristão. Hoje, o que mais as pessoas falam sobre é propósito. Existem diversos livros que direcionam você a ter um propósito de vida. Mas as pessoas não entendem que elas são em Cristo. E eu acho que esse é o grande problema. E é por isso que a gente não encontra saída. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. E você tocou num ponto tão importante, Brenda, que a questão da identidade, né? Porque eu vejo assim, são níveis de desespero. Tem aquele que está desesperado por não estar saindo do lugar e tá parado. Esse cara tá literalmente parado, não consegue fazer nada. E aí ele fala bem assim, não, eu preciso fazer minha vida começar a andar.
E muita gente confunde movimento com progresso, porque você pode ficar andando em círculos e não chegar em lugar nenhum. Mas são níveis, né? Quer dizer, Sim. o cara que tá, pelo menos o cara que começou a andar tá melhor do que o cara que tá parado, né? Via de regra, na inércia. Às vezes é bom tu ficar parado realmente e esperar uma situação, mas a gente, vamos falar da média, né? No geral, é melhor você estar se movimentando do que você tá parado. Mas quando a pessoa começa a se movimentar, a ideia de movimento, fisicamente falando, ela implica uma direção e um sentido, né? Quando vocês estudam física, lembra lá do ensino médio? O vetor da força tem que ter direção e sentido, porque senão quer dizer, você precisa disso para definir, né? Então, você vai mover a sua vida na direção daquilo que é a sua identidade, daquilo que você acredita. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas fundamentam a identidade delas, por exemplo, em time de futebol, em certos tipos de ideologias, sabe? Às vezes num estilo de vida. Por exemplo, o meu estilo de vida, a academia é muito bom. Eu estou lutando a vida inteira para entrar nesse negócio, né? Assim, E eu tô lutando a vida inteira pra entrar daí. e assim, tipo, mas e tem gente que coloca, não, a minha identidade é isso, a minha identidade é o meu estilo de vida. Isso aí, se você tira o estilo de vida da pessoa, por algum motivo ela sofre algum acidente, alguma coisa, a vida dela acaba. Porque você tirou aquilo que era a identidade dela. Por exemplo, eu já vi, e isso não é comum, isso não é incomum, você vê notícia, por exemplo, de jovens que se mataram num jogo de futebol. Ou o time perdeu, o cara se matou, ou foi num outro estádio e matou outra pessoa. Então, assim, o ato de você matar ou morrer por alguma coisa, a tua identidade está fundamentada naquilo ali. Sim. Tem gente que fundamenta a sua identidade em política, tem gente que fundamenta a sua identidade em várias dimensões. Agora, o problema de você dimensionar, de você fundamentar, desculpa, a palavra é essa, o problema de você fundamentar a sua identidade em coisas que se deterioram e ou são passageiras, é que você vai se deteriorar junto. Sim. Então, quando você fundamenta a sua identidade naquilo que é eterno, imutável, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, então pode acontecer o que for com você. Você pode perder as pernas, os braços, você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem família. A gente tem, assim, incontáveis casos, vocês conhecem, de pessoas que passam por esse tipo de situação, mas não tem a sua identidade afetada. Por quê? Porque a identidade delas está fundamentada naquilo que Deus enxerga delas. Perfeito. Né? Fundamentada em Cristo. Eu vejo que eu fiz um curso bem legal e dentro desse curso a gente diferenciava a nossa vida em 3 etapas numa pirâmide. O primeiro degrau dessa pirâmide seria quem eu sou, o que eu tenho e o que eu faço. E as pessoas, às vezes, você pergunta, quem você é? Eu sou advogado. Não, isso é o que você faz, não é o que você é. Então, a gente acaba se confundindo dentro dessa pirâmide, sabe? E isso é muito complicado, é muito difícil. E trazendo o ponto que você tinha colocado aqui, um bom exemplo, e bíblico, não é um influencer, não é qualquer outra pessoa. Uma pessoa que perdeu tudo e que não estava firmado no que ele tinha ou no que ele fazia, era Jó. Ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens dele, ele era muito rico, cara. Imagina, tipo, sei lá, o cara mais rico. Quem que é o cara mais rico hoje no mundo? Acho que tá o Jeff Bezos. Imagina o cara perdendo tudo. Tá lutando, né? O Jeff Bezos, Elon Musk. Eles estão nessa batalha aí, mas enfim. Enfim, imagina eles perdendo tudo. Nem comprou o Twitter e já perdeu tudo. Cara, isso é muito complicado. Toda vez que alguém fala de Jó, eu fico com um sorriso bobinho assim no rosto, porque o livro de Jó é tão gostoso de ler, porque assim, tem umas coisas muito... Assim, não é engraçado o termo que eu quero usar, mas é umas coisas assim que você começa a ler que você não acredita. Por exemplo, você imagina você tá lá estrepado, regaçado lá no chão, a sua mulher olhar assim pra você e falar assim, cara, por que você não amaldiçoou o seu Deus e morre? Por que você não morre? Sabe? E aí Jó passa por tudo isso e ele fala bem assim, mesmo que se eu morrer, eu verei o meu Salvador. A gente estava até lendo o livro de Jó em casa, no nosso devocional familiar. Ontem a gente leu bem essa passagem. Por quê? Porque ele estava fundamentado, a identidade dele estava fundamentado naquilo que Deus enxergava dele, naquilo que ele sabia sobre Deus. Isso é muito fortificante, porque se você tiver Jesus Cristo como a saída
dos seus problemas, então a porta vai estar sempre aberta. Mas eu acho que o ponto principal é porque, assim, quando você entra num ônibus, por exemplo, as saídas de emergência estão todas muito bem sinalizadas. Então, tem os negócios vermelhos e tal. Se é uma excursão em grupo, a pessoa que chega lá na frente explica como é que você faz para sair, etc. E todo mundo é apresentado as possibilidades. Evento fechado também. Quando você vai em eventos muito grandes, vai alguém lá na frente e fala, pessoal, em caso de emergência, vocês podem usar essa saída, podem usar aquela saída. E eu acho que, isso é até uma crítica agora, eu acho que a gente tem um problema muito grande, a gente não faz o onboarding, digamos assim, das novas pessoas que vão chegando. A gente, como já é algo natural, a gente vai largando... a pessoa vai pegando no movimento, digamos assim. Uhum. Só que você só vai reconhecer Jesus como a sua saída quando tiver tudo muito ruim, se você já estava bem próximo dele antes. Uhum. Porque senão... E eu não tô falando bem próximo só de ir à igreja, etc. Eu tô falando de uma vida próxima de Deus realmente. Porque você não consegue perceber que ele é a saída, que ele é a resposta dos teus problemas e etc. Se você não tem toda uma história escrita com ele antes. É muito bonito a gente olhar para Jó, por exemplo, e falar que ele continuou ali, ele não negou a Deus, mas por quê? Porque ele tinha um contato com Deus, ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus poderia fazer na vida dele e já tinha feito na vida dele. Uhum. Então eu acho que faz muito sentido reconhecer Jesus como a saída. Quando a gente está num momento muito difícil, quando a gente já tem uma experiência com ele. E se você não tem uma experiência com ele, ouça o que a gente está falando aqui e realmente acredite que Jesus é a saída, porque isso realmente é como tirasse um peso das costas da gente. Eu sempre eu gosto daquele texto que fala assim, né? A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo que você, hoje, vamos supor, eu estou começando a minha caminhada com Deus hoje, agora. Estou entrando agora. Eu confessei Jesus Cristo como Salvador nesse momento. Então, eu não tenho grandes experiências com Deus cuidando da minha vida ou me livrando das coisas. Apesar de que, não quer dizer que Deus já não tenha feito. Quer dizer, Você só a não pessoa percebeu. só não estava atento e percebeu. Então, a partir de agora, você vai começar a ficar atento nisso. Então, quando você começa a ler a Bíblia, os próprios exemplos que tem ali já vão servir de parâmetro, porque a partir do momento que você, né, acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, né? E ela é regra de vida para a sua vida, então o que está ali é verdade, certo? Então, se o que está ali é verdade, o que está ali aconteceu. Então, uma coisa que eu tento fazer pessoalmente é sempre manter na minha cabeça a gratidão e sempre vivo aquilo que Deus fez no passado, nos momentos de dificuldade, porque isso me mantém calmo nos momentos de tribulação presente, porque eu sei que assim como no passado ele resolveu, ele poderá resolver nesse momento também. Eu não estou falando de Deus como um caixa de dinheiro, né, que você vai lá, bota o cartão e fala, me dá agora a solução. Eu estou falando do Deus do Salmo 23, que vai caminhar comigo pelo vale da sombra da morte, porque essa é a promessa, né? Então, quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, beleza, vocês têm... A gente tá... Esse é um dos nossos primeiros podcasts, então eu acredito que o nosso público, ao longo de todos esses anos que virão, vão escutar vários testemunhos, e eu tenho vários testemunhos que eu quero contar sobre livramento de Deus, sobre bênçãos que Deus fez na minha vida. É fácil, para vocês que é crente já há um tempão, que acredita em Deus há um tempão, é fácil ter testemunho. Eu que tô vindo agora. Mas eu já fui esse que estava vindo agora, e o que me ajudou foi olhar para o que Deus fez no passado na vida de outras pessoas. Então, escutar os testemunhos de outras pessoas ajuda muito sobre ter sempre isso vivo na cabeça de que Jesus é a minha saída e a Bíblia. Então, por exemplo, assim, quando eu vejo situações na Bíblia onde realmente não tinha o que fazer. Então, quando você pega, por exemplo, os discípulos estavam cruzando, né, o mar, e aí o barco estava muito agitado, o mar estava muito agitado e o vento vinha, né? A Bíblia fala que o vento vinha e agitava as ondas, e as ondas batiam contra o barco, e Jesus estava lá dormindo, né, no fundo do barco. E aí todo mundo, a gente vai morrer, não sei o que e tal. E Jesus cansado, dormindo lá com o balanço do mar. Minando ali. E daí eles vão lá e acordam Jesus. Então aquele momento parecia um momento sem saída para eles, né? Quer dizer, acabou aqui, a linha do tempo vai parar para nós, vai morrer todo mundo. E aí Jesus vai e ele é a saída para eles. Então, ele vai e aquieta os ventos. Outro momento na minha cabeça, né? Quando eles estão lá, Jesus Cristo está pregando para uma multidão
E aí Jesus fala assim, né? Vamos alimentar esse povo. E daí os discípulos falam, mas como é que a gente vai alimentar esse povo? Se nem se a gente tivesse muito dinheiro e tal. E daí eles falam uma quantia lá de dinheiro lá da época, né? Nem se a gente tivesse tanto de dinheiro, a gente ia conseguir. Daí Jesus, não, vai aí, procura tal. Eles vão lá, acham 2 peixes, 5 pães. E aí Jesus Cristo faz a multiplicação. Então Jesus foi a saída para a tempestade, Jesus foi a saída para a fome. Outro momento que parecia que não tinha mais solução também, a morte de Lázaro, né? Jesus estava pregando em outro lugar, era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria, né? Eram 3 irmãos. E aí, quando Jesus está entrando na cidade, toma aquela recepção, né? As 2 chegam chorando. Você deixou seu amigo morrer, você que é o Filho de Deus, já ressuscitou um monte de gente, teu amigo morreu aí faz 3 dias e tal. Daí imagino Jesus abraçando, não, calma, isso aí não é nada para mim, vamos lá. E daí ele vai e ressuscita Lázaro. Então, Jesus foi a saída para a morte. Pode ser que você esteja passando por um processo de luto e pode ser que Jesus ressuscite a pessoa que você, né, que você perdeu. Eu acredito nesse Jesus que tem poder para ressuscitar. Mas pode ser que Jesus seja a saída para o seu luto nesse momento. Então, essas histórias aonde parecia não existir mais saída e Jesus foi a saída, já serve para mim de embasamento para minha fé, para que eu, nos momentos de tribulação, consiga acreditar que Jesus é a saída. E eu vejo, para nós hoje, né, um privilégio, né, essas histórias estarem prontas e a gente poder somente ler essas histórias, né, e ver o quanto Deus tem trabalhado, né, como Deus, a estratégia que Deus usava para poder resolver aquele problema, aquela situação, né. E eles viviam aquela história, né? Eles viviam a história e nós hoje podemos ler essa história. Então, eu acho que nós temos esse privilégio de ver tudo mastigado, assim, e saber, né? E se aprofundar e ver que Deus já tinha trabalhado já há muito tempo e agora a gente pode acompanhar isso, né? Quando a gente colocou o desenho ali da caverna do dragão e Jesus apontando a saída, eu me lembrei de um testemunho que é o meu testemunho, e mexeu muito comigo, porque a gente estava na época da pandemia e eu tinha acabado de me converter, então talvez a gente esteja sentindo a mesma coisa, eu e você que está aí desse outro lado. Eu tinha acabado de retornar para a igreja, eu tinha nascido num berço cristão, e em certo momento... Onde é que compra esse berço cristão? Então, eu não sei, eu só nasci. Quando nasci eu já estava lá, né? Eu era pequenininha, não sei dizer. E, enfim... Eu estava dentro desse meio, a minha família já era cristã, mas eu nunca tinha vivido o verdadeiro evangelho, sabe? Às vezes a gente vive algumas coisas na nossa vida só por tradição, né? Isso existe muito dentro do meio da igreja, e às vezes a gente só vai vivendo no fluxo, indo. E eu nunca tinha vivido realmente o evangelho, nunca tinha sentido Deus falar comigo. E eu lembro que a gente tinha entrado na pandemia, eu estava voltando para a igreja, e eu cheguei lá e eles me deram um monte de cargo. E, nossa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu falei, caraca, 2019 sou eu, 2020 eu já vou ter meus cargos e vou fazer várias coisas na igreja. E eles tinham, para ter uma noção, eles criaram um cargo dentro da diretoria da igreja para que eu pudesse participar de tão animada que eu tava, tipo, querendo tanto fazer. Que era o cargo de líder de missões. Tipo, nunca tinha visto isso antes, mas enfim... E daí o cargo foi criado, e daí eu tinha que agendar as missões pra gente ir pra cidade e viver o evangelho, cumprir o ID, que é tão pedido pra Jesus. Por Jesus, né? E aí, enfim, eu fiz uma agenda. Cara, peguei 2020 e comecei. Ok, em fevereiro a gente vai visitar os asilos e vai visitar o orfanato. Pá. Pronto, fevereiro foi. Agora... março, abril, maio, e sempre inventando alguma coisa. Não, agora a gente vai pegar uns balões, entregar na rua, abraço grátis, não sei o quê. Uma agenda, cara. Eu fiz o planejamento. Falei, agora, 2020 é nosso ano. Não tem como, o inimigo chora. Enfim, passou o carnaval ali, a época de carnaval, quando... A gente sabe que só começa... Brasil só começa o ano pós-carnaval. Passou o carnaval, pá! Tudo fechado. Eu, como é que é? Você vai ter que me desculpar, Jesus, mas não era esse o nosso combinado. Ou seja, os meus planos não tinham sido como era pra ser. E aquilo me decepcionou.
Tipo, foi literalmente estar sem saída, porque a gente não podia sair de casa. A gente tava dentro. É verdade. Não tinha como, era Literalmente. quarentena. E daí eu, cara, a gente não pode sair, a gente não pode falar com as pessoas, eu tô queimando aqui, quero levar o evangelho, e como que eu vou poder fazer isso? E eu lembro que eu entrei no meu quarto, tranquei a minha porta, e esses são os momentos mais importantes da sua vida. Tô te dando esse conselho agora. Se por acaso tá passando alguma coisa difícil na sua vida, você fecha a porta do seu quarto, eu desligo a luz e ora. Ora. Entrega tudo que você tá sentindo dentro do seu coração. Fala pra ele. E não precisa ser excelentíssimo Senhor Jesus, maravilhoso, soberano. Não! Fale como se ele fosse seu amigo. Pra que você consiga literalmente dialogar com ele. Enfim. E eu lembro que eu fiz isso, tranquei a porta do meu quarto. E meu quarto tinha uma janela gigante, assim, virada pro centro da cidade. E eu sentei na frente daquela janela e eu ficava, Deus, olha a quantidade de pessoas que estão lá e não conhecem você. E eu não posso fazer nada. E eu lembro que eu fiquei revoltada, de verdade. Falei, Deus, não gosto mais de você. Não quero mais você por perto. Não quero mais viver isso tudo, porque você me mostrou tudo de maravilhoso e agora foi tudo retirado de mim. Enfim, passou o meu momento de raiva, né? E eu lembro certinho. Era uma sexta-feira e eu ajoelhei, assim, antes de dormir. E falei, olha, Deus, eu entrego tudo. De verdade, essa situação já tá complicada. Eu sei que são só 15 dias. Eram só 15 dias, né? Eu sei que são só 15 dias, mas eu quero entregar isso nas tuas mãos. E eu lembro que eu me ajoelhei e orei ali e falei, eu tô entregando tudo. O salário de estagiário é complicado. O tudo que Tu eu ganhava tinha... salário como estagiário? Amém, amém. E eu lembro que a única coisa que eu consegui conquistar foi o celular. E daí eu falei, olha, tudo que eu tenho é isso e pronto. E eu fui dormir, era uma sexta, enfim, no Instagram ali eu vi uma live de alguns amigos. Eles fizeram uma live, tipo, muito simples. Só dividiram a tela ali e começaram a falar sobre as dificuldades na universidade, enfim. Como ser um cristão na universidade. E eu comecei a escutar aquela live e falei, gente, eu acho que é possível fazer alguma coisa parecida com isso, sabe? O simples, o arroz com feijão funciona. Então, por que eu não tento? E daí eu lembro que eu fui dormir. Falei, olha, a Bíblia diz que a gente tem que provar a Deus. E eu falei exatamente isso na minha oração. Deus, eu tô aqui e eu quero ouvir você pelo menos uma vez. Eu quero sentir, eu quero ter uma experiência pra poder contar pras pessoas sobre você. Eu quero ter um testemunho, porque eu não sei o que é isso. Todo mundo tem testemunhos de conversão e grandes coisas, eu não tenho nada. E, enfim, fui dormir. Eu acordei do nada, com todos os despertadores desligados 4 horas da manhã. Vai funcionar. Depois você vai comentar aqui nesse vídeo e vai falar que deu certo. E eu acordei 4 horas da manhã, do nada. Coloquei um louvor, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de primeiro introduzir com uma música. Já é uma dica pra você também que tá começando a estudar a Bíblia. Coloca uma música enquanto você ora. Normalmente o instrumental é muito bom. Coloquei e, sério, não passou da introdução da música. Veio uma mensagem no meu celular, daquele Holy Bible, sabe? O aplicativo. Do verso diário. Do verso do dia. E, tipo... Às 4 da manhã. 4 da manhã! Normalmente não é 4 da manhã que vem, né? E daí eu, eita, Jesus, é você? Que é isso? Peguei o verso, e o verso é esse daqui. Vou falar pra vocês. É João 10, versículo 3. Eu sei que você não tá com a sua Bíblia aí, mas tudo bem, eu tô, e eu vou ler pra você. Na verdade, é o versículo 7. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim serão ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E eu fiquei, mas me ensinaram a vida inteira que Jesus era o caminho e não a porta. O que tá acontecendo aqui? Enfim, a vida continuou e eu consegui entender a explicação desse verso depois. Existia uma forma dentro dessa cultura de que os pastores levavam as ovelhas para passear, para que elas pudessem pastar em vários pastos diferentes. E existiam 2 formas dos pastores cuidarem das ovelhas, para colocar elas dentro do aprisco. Tinha um aprisco que era pago, e era muito caro, que era aqueles feitos de
de pedras mesmo, sabe? E existia o aprisco, que era aquele temporário, que o pastorzinho, coitado, que não tinha nenhum dinheirinho, ele tinha que fazer. Então, ele, durante o caminho, ele ia juntando pedras, e daí, em certo ponto, ele colocava as ovelhas todas pertinho dele, fazia ali um cercadinho de pedras, e quem era a porta? Ele. Ele mesmo deitava ali, em torno das pedras, para fechar aquele cercado. E era ele que cuidava das ovelhas durante a noite. Ninguém poderia passar por ali se não fosse passando por ele. Então, quando a gente viu que Jesus era a saída, Jesus também é a porta de entrada para uma nova vida para você. É ele que vai direcionar a sua vida e que vai cuidar de você. Talvez você esteja passando por grandes dificuldades e ladrões, assaltantes, leões, lobos, eu não sei o que tem passado. Mas as dificuldades virão. Mas tá claro, tá escrito na Bíblia que ele é a porta. E que nenhum leão, nenhum lobo, nenhum assaltante vai passar, porque ele vai cuidar de você. E quando eu li isso, eu falei, cara, eu tô vivendo um chamado aqui, eu sou a ovelha. O capítulo, se você quiser continuar lendo, ele diz que eu sou as ovelhas e eu chamo você pelo nome. Eu falei, eu tô sendo chamada pelo nome. E, enfim, naquela madrugada eu já tava com o olho marejado, já tava chorando. Eu tinha acabado de acordar, então meu cabelo não tava muito ajeitado. E o olho inchado de 4 da manhã, chorando. Mas o Espírito Santo tocou em mim naquela hora. E eu falei, eu preciso compartilhar isso. As pessoas precisam ver uma experiência parecida ou muito melhor do que essa. E daí eu lembro que eu pedi pra Deus o que eu faria com isso. E o primeiro aplicativo que apareceu na minha mente foi o TikTok. Eu peguei ali o TikTok e, como é um aplicativo muito fácil de você gravar e editar vídeos, foi isso que eu fiz. Cara, uma experiência real, onde o Espírito Santo tocou, só tinha uma chance. Deu certo. Eu desliguei o Wi-Fi naquele dia, fui viver o sábado com a minha família, aproveitei, descansei no Senhor, assim como a Bíblia diz. E, enfim, durante o almoço de sábado, eu falei, olha, eu gravei um vídeo falando sobre Jesus. E daí meu avô, que vídeo? Aí eu, um vídeo no TikTok. Ele, o que é TikTok? O que é vídeo? O que é TikTok, menino? O que é isso? Aí eu falei, é isso aqui. E eu mostrei pra ele. E ele, isso aqui tá muito legal. E quando eu vi, tinham diversos comentários falando, poxa, continua falando sobre Jesus. Eu quero ouvir mais. Cara, em época de pandemia, todo mundo dentro de casa, um dos aplicativos mais baixados foi o TikTok. E eu não fazia ideia, eu não tinha nem passado pela minha cabeça por isso. Enfim, hoje nós somos 149 mil pessoas ali ouvindo sobre Jesus. Aí sim. É muito legal ver a história da Brenda, agora do futuro, né? Porque, ela tava contando, só que eu que uso mais Instagram e tal, vocês são mais velhos, mas as pessoas que provavelmente vieram de lá, elas já veem o que é a Brenda depois de tudo isso. Então eu não conhecia esse pedaço da história, por exemplo, é muito legal ver isso. E assim, talvez agora eu soe um pouco polêmico, mas eu vou precisar que você que está em casa, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, e leia isso com bastante cuidado, com bastante atenção. Porque assim, Jesus é a saída, e isso aparentemente é óbvio. Só que Jesus te dá opções, digamos assim, te coloca em situações, melhor dizendo agora assim, te coloca em situações para que você reconheça que ele é a saída. E tem muita gente que passa por dificuldade e fala que, não, Jesus não faria isso comigo. E eu sinto de dizer que ele faria sim. E ele fez com Jó, né? Ele apresentou, Satanás, eu tenho um bom meu exemplo servo aqui. Jó. Então assim, às vezes a gente acha que caiu em tá passando por alguma dificuldade, porque a gente cometeu algum pecado, porque alguém da nossa família cometeu algum pecado, e a gente tá fadado à desgraça eterna por conta daquilo, quando na verdade não é essa a ideia do sofrimento, digamos assim. Se você for ler ali com bastante atenção o capítulo 14, você vai ver que é o Senhor falando com Moisés para colocar o povo em determinado lugar, e depois o Senhor faz o faraó vir atrás do povo, e depois o Senhor vai abrir o mar. Então, qual que é a ideia? Se você for pegar toda a história de Israel saindo do Egito, é sempre Deus libertando o povo de uma situação ruim e fazendo com que o povo perceba que ele é a saída. Só que qual que é o problema da história do povo de Israel? É que eles nunca reconhecem que Jesus é a saída.
E às vezes a gente aponta muito para Israel e fala que não, o povo era muito burro, olha só. Deus fazendo tudo ali na vida deles, eles não reconhecem que era Deus que estava fazendo. E você, meu jovem, muitas vezes também está passando por muita coisa, consegue sair disso e acha que foi você. Quando na verdade é Deus que está guiando, Deus está colocando você em determinada situação, Ele está te guiando, você só não percebeu o cuidado dele ainda. Só que, qual que é a má notícia? E tem uma má notícia, obviamente. Enquanto você não perceber, Ele vai continuar te colocando ali, para você reconhecer que Ele é a saída. E se você está achando que eu sou um psicopata por estar falando esse tipo de coisa, eu vou pedir para você ler Êxodo novamente. E leia com bastante cuidado, leia com bastante atenção, e aí vocês vão reconhecer que é Deus que coloca o povo em situações para que o povo perceba que Ele é a saída. E se você está passando por algum momento difícil agora, e isso até para nós aqui, né? É só reconhecer que Jesus é a saída. E esse só, ele não vem com como se fosse algo simples, reconhecer que Jesus é a saída. Mas é só porque é somente isso. É somente uma coisa. Então, assim, eu recomendo que vocês façam isso. É algo que eu tento aplicar na minha vida diariamente. Porque por mais que a gente está sempre tendo contato, a gente está sempre fazendo, tem determinadas situações que a gente se pega, assim, batalhando com todas as nossas forças. E depois a gente percebe, tipo, nossa, por que eu não só entreguei na mão de Deus? E deixei para que Ele me mostrasse qual que é a saída. Que no caso é Ele mesmo. Então, era mais ou menos isso mesmo que eu queria falar agora. Então, se vocês perceberem, a nossa conversa está uma linha de raciocínio muito clara, né? A gente, à medida que a gente reconhecer, seja através da leitura bíblica, o que Deus fez no povo dele, né? No passado, para libertar eles, e na nossa vida, quanto mais experiências eu tiver gravada na minha cabeça de que Jesus é a saída para os problemas, Ele foi a saída nessa situação, naquela situação, lá na Bíblia, nessa situação na minha vida pessoal, mais a minha fé vai ser aumentada, mais o meu sentimento de gratidão será aumentado também, e mais fácil vai ficar do reconhecer que Jesus Cristo é a saída para a situação. Quando eu estava fazendo faculdade, eu não usava caderno. Eu gostava muito de anotar, fazer as anotações em folha de papel sulfite. E eu não anotava para guardar depois e consultar para a prova. Então, eu geralmente estudava, entendia as contas. Contextualiza, você é formado em eu sou formado em engenharia. Daí eu ia lá, estudava, né? Tipo, tem que resolver essa conta aqui. Daí ia lá, tal, fazia 1, 2, 3, o exercício todo do livro. Às vezes fazia exercício de 3 livros e não entendia nada. Mas às vezes quando eu entendia, eu não ia depois pegar aquela conta e revisar na hora da prova. Porque uma vez que eu entendi. Então o que eu fazia? Deus. Só que eu era uma pessoa muito desorganizada mesmo. E eu dormia nessa época no chão, no sentido assim, não no chão direto, né? Tipo no piso. Eu tinha um colchão e eu gostava do colchão no chão. Então, era tipo cama japonesa, só que era literalmente um colchão no chão. Você já foi preso? Sem cama, sem nada. Isso aí é pau outra história. Nunca foi preso, mas o porquê o colchão no chão, né? E daí eu me acostumei a dormir assim, porque um grande período da minha vida foi assim. Então, eu me acostumei. E daí no meu quarto era o colchão, tinha lá uma camada de papelão assim, o colchão no chão, e eu deitava lá. E daí tinha uma arara, que era onde eu botava a roupa, que eu sou mofofóbico, eu tenho, eu tenho aversão a mofo. Se tu me mostrar mofo, eu saio de perto, eu tenho raiva de mofo. Uma vez eu peguei um negócio com mofo, eu taquei fogo, pra tu ter uma ideia, lavei o chão e botei fogo pra poder queimar o mofo. Eu odeio mofo. E ele mora em Joinville, como, mano? Não tem quando as pessoas falam assim, o que é um inferno pra ti? Daí, a gente vai estudar sobre isso no futuro, mas a maioria das pessoas, um lugar queimando, eu imagino um lugar mofado. Essa é a minha visão de inferno. Cara, a maior prova é quando eu vou visitar alguém, alguma coisa, a pessoa, fica aqui e tal. Aí, tu pega assim, pá, aí tu vai deitar, tu olha assim, aquela mancha de mofo, assim, do teu lado. Enfim, porque eu não gosto de mofo, eu não tinha guarda-roupa, porque daí, a roupa ficava, tomava ventilado. Então, meu quarto era literalmente isso, era um quarto grande, ele devia ter uns 4x4, mais ou menos, uns 16 metros quadrados, então, relativamente um quarto grande. O colchão numa diagonal, assim, nessa diagonal aqui, e a arara nessa diagonal aqui. Então, todo o quarto acontecia nessa direção. E o restante do quarto era só bagulho no chão, que essas folhas de caderno que eu estudava.
Então, se tu entrasse... Bagulho coisas, gente, pelo amor de Deus. Mas alguém tá mentalizando essa cena. Se tu entrasse dentro do meu quarto... Se tu entrasse dentro do meu quarto, ia parecer que você tá entrando no manicômio. E daí, tipo assim, era a folha... Tá batendo com o que eu tava pensando. Eu achei que eu tava pensando demais, assim. Era um monte de folha no chão jogada e tal. E aquelas folhas se misturavam com, sei lá, um pacote de bolacha, um negócio. Então era desse jeito. Só que, tipo, pra mim... Vários estudantes de engenharia se identificando Só que agora. pra mim... Leilane, Deus te abençoe. Só que pra mim, tipo, pra mim aquilo ali era normal. A minha mãe brigava, e a minha mãe é uma pessoa super organizada, super limpa. O meu pai, ele tem a síndrome da vassoura. Se tu for lá em casa, e quem já foi lá em casa sabe, meu pai tá sempre com a vassoura na mão, varrendo o chão. Tu levantou o pé, ele varre embaixo. Tu pisou, tirou, ele varre de novo. Amém, porque dizem que se varre o pé ali, não casa mais. Não, ele varre embaixo. Então foi isso. Aí, e eles são super organizados, meus pais. Então eles queriam morrer, literalmente, quando eles nessa situação. Só que eles largaram de mão. Eles me entregaram pra Jesus e falaram, tipo, Jesus, toma conta. Só que eu não me enxergava como eu estivesse precisando de ajuda. Eu, aluno de engenharia, precisando de ajuda? Claro que não, cara. Eu tenho minha vida sob controle. Colchão no chão e os papéis lá do lado. Pra mim, eu tenho controle total da minha vida. E daí uma noite eu deitei e dormi. E aí, no meio da noite, eu comecei a sonhar. Vocês já bateram um bolo de cenoura alguma vez na vida de vocês? Ou um bolo de massa grossa no liquidificador? Eu já. E aí, ele faz o A comida não é cenográfica, tá? Só pra avisar. a comida não é cenográfica. tá. Se alguém quiser Eu quero uma paçoquinha. biscoitinho. Eu quero paçoquinha também. Obrigado, produção, pelo lembrete. E foi só falar em bolo, o pessoal lá atrás, opa, quero. Comida. Alguém E quer aí- alguma coisa? E aí, o bolo de cenoura, ou o bolo de ACMR. massa pesada, quando ele bate, quando ele bate, ele faz um funil, né? Tipo um redemoinho assim, grosso. E na minha cabeça não foi um sonho, aquilo aconteceu de verdade, eu passei por uma experiência daquela. O meu quarto começou a rodar como se fosse um redemoinho de lixo, era um redemoinho de lixo, e eu tava rodando nesse redemoinho de lixo, e daí eu gritava bem assim, por favor, me ajuda, me ajuda. E o lixo me sufocava, e daí eu olhava assim, daí tava Jesus olhando assim na ponta do funil, assim, e eu olhava para Jesus, eu esticava a mão assim, e Jesus esticava a mão para mim, e eu esticava a mão para Jesus e chegava até tocar e eu preso, sufocado naquele negócio de lixo. E daí o negócio pegou e me sufocou e me matou. E daí eu levantei da cama, tipo assim, eu virei um Xangô, um mortal. Tipo, sabe assim, caí em pé assim no meio do quarto, chorando. Eu tava suado do pé até a cabeça. Eu tava tremendo. E daí eu comecei a arrumar meu quarto, tipo, loucamente assim. Eu comecei a chorar e comecei a arrumar o quarto. Daí, nesse dia, tava só minha mãe em casa. Eu não lembro onde é que o pai tava. O pai viajou e a minha irmã também. E tava só minha mãe. E daí a minha mãe começou a escutar o barulho dela, foi lá no meu quarto dela, chegou assim, e viu eu suado, molhando, chorando, arrumando o quarto. O que aconteceu? Foi bem assim, eu sonhei que o lixo tava me engolindo e que Jesus não conseguia me alcançar porque tinha muito lixo em volta de mim. E daí a minha mãe começou a rir e falou, não, então eu vou te ajudar a arrumar o teu quarto. E tipo, isso era 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, um horário... Estão percebendo alguma coisa aqui? Aí a gente começou a limpar o quarto, daí eu limpei o quarto, aí depois no outro dia comprei uma cama, comprei um armário e tal, e daí pra gente poder organizar as coisas tudo certinho. Mas o que eu tô querendo dizer disso? Eu tô perdida nisso aí. Eu achei que era eu também, só perdido. Eu achei que já tinha acabado o podcast. Eu quero ver como que ele vai linkar o que nós estávamos conversando, mas vai lá. O que eu tô querendo dizer disso? Que Jesus foi a única saída para esse meu problema. Foi quando eu consegui enxergar Jesus, a situação miserável, porque eu não enxergava que eu tava nessa situação. Entendeu? Tipo assim, pessoas de fora olhavam e falavam, ó, você tá num estado deplorável, você tá vivendo no lixo. Eu falava, não, isso aqui não é lixo. Isso aqui é a minha expressão da minha matemática, não sei o quê, babá, do meu jeito de viver. Não, você tá vivendo no lixo. Então, às vezes, você não enxerga a saída porque você nem sabe que você tá perdido. E esse é um outro tipo de gente também. Porque aquilo que a gente falou do começo, tem um cara que tá parado, tem um cara que tá movendo em círculo, e tem um cara que nem sabe que tá perdido. Isso entendeu? é mais perigoso, eu tava nesse grupo, dos caras que nem sabia que tava perdido. Então a mãe falou, o pai falou, todo mundo falou. Aí foi a oração da minha mãe, ela contando, pedindo para que Deus me mostrasse. E aí Jesus Cristo me mostrou. Ó, eu tô tentando chegar no seu coração, mas você tem tanto lixo perto de você, e isso daí não é só o lixo físico, mas é o lixo também do pensamento, da podridão do pensamento, da podridão do coração. E eu não consigo se você não abrir espaço para mim.
Você precisa abrir espaço para mim, porque essa é outra coisa também. Jesus Cristo não vai invadir o seu coração, Jesus Cristo não vai invadir a sua vida. Ele fala, eu estou à porta e bato. Então, ele não vai arrombar. Você precisa tomar a decisão de deixar que Jesus Cristo te mostre a saída. Perfeito. E se você pedir para que ele mostre a saída, ele vai mostrar a saída, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu trouxe alguns exemplos bíblicos de quando Jesus foi a saída e deixei o maior de todos por final. Jesus Cristo é a saída da própria humanidade. Quando você pega o livro de Gênesis, final do capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver Deus dando uma ordem ali, né? Ó, vocês podem comer de todas as árvores, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem, porque do dia que vocês comer, certamente vocês morrerão. E esse morrerão é sobre a morte eterna que está falando ali, né? Não está falando somente da morte física, que como vem como consequência do pecado. Ele está falando ali da morte eterna. Então, a própria humanidade entrou numa situação, a partir do momento que Adão e Eva decidiram obedecer, numa situação de perdição, numa situação onde a humanidade está perdida. Então, Jesus Cristo é a saída dessa nossa condição de pecador. Perfeito. Isso me faz lembrar... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música. O Lipinho faz parte do Ministério de Louvor da Igreja, eu faço parte também. Tem uma música que eu gosto bastante, que é uma música que fala assim, porque Jesus vive, nós podemos acreditar no amanhã. E eu queria cantar com vocês, se a gente pudesse dar uma palhinha aí para o nosso... Não vai ter sempre, tá? Não acostuma essa voz linda aqui, rouca, entupida de catarro, não vai estar sempre cantando para vocês. Então eu queria que a gente cantasse um trechinho dessa música que é tão gostosa, Porque Ele Vive. Acho que o refrão é universal, né? Porque se a gente for pegar a estrofe, cada igreja fez a sua, mas eu acho que o refrão é universal, daí vamos fazer o refrão. Vamos. E é pra cantar no ônibus, hein? A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, uma coisa que sempre me mantém fortificado na fé é um trecho da Bíblia que diz assim, ó, em Cristo está tanto o querer como o efetuar. Então, nada é pela força do seu braço. Jesus Cristo não vai te dar um sonho que ele não seja capaz de cumprir na sua vida. Então, se existem promessas de que você será abençoado na sua família, no seu trabalho, na sua casa, de que você vai fazer a diferença na vida das pessoas, essa promessa ela é real e ela está disponível para todo aquele que crê. Amém. Então, em Cristo, a gente tem a fonte do poder para mudar essas situações. Então, para achar a saída dos nossos problemas. Amém. Amém. Que incrível. Segue a gente. Obrigado por vocês estarem aqui até esse momento. Obrigado por vocês me convidarem novamente. E eu sou youtuber também, então vou aproveitar, deixa o seu like, não deixa de se inscrever no canal e tchau. É isso aí, por isso que é bom ter um profissional. Eu tava aqui, tipo, Acabou, é isso aí, valeu, tchau. Onde as pessoas te acham, Brenda? Ah, verdade. Você pode me achar em várias redes sociais. Se você tá aqui no YouTube, dá pra você já digitar aí Camelo na Agulha. Eu faço parte desse canal cristão. Criatividade, loucura, comédia, tudo lá.
você vai ver um universo novo dos desbravadores. É muito legal. Talvez você consiga participar disso também. Outro lugar que você pode me encontrar é no YouTube. Opa, já falei no YouTube. No Instagram e no TikTok, que é o mesmo arroba que estava aparecendo ali, Brenda Matos. O TikTok, eu acho que hoje é a tua maior... É fanbase que chama? Como é que é o esquema? Seguidores? A maior parte das pessoas que te acompanham. Ali o TikTok é o ápice ali, é o grandão mesmo. Eu tenho que tomar vergonha na cara e baixar o TikTok. Eu ainda não tenho TikTok, cara. E seguir a Brenda, tem né? E seguir a Brenda, só pra seguir a Brenda. só quero- Cara, tem que fazer conteúdo lá, velho. As pessoas precisam muito. A galera tem uma visão de que o TikTok é um aplicativo de promiscuidade e dancinhas apenas. Mas lá é um grande terreno pra gente pregar o evangelho. Que a gente tem que fazer brilhar a luz. Exato. É verdade. Se vocês querem falar suas redes sociais também, ou é @trid? Arroba É, Trid, Trid, não. né? Se seguir lá na Trid já tá bom, já. Seguir na Trid. E o pior, assim, o pior não, né? Meu Deus do céu. @trid O oficial. melhor vai ser se além de seguir nas redes, você for lá dar uma conferidinha no site, Exato. ver as camisetas, né? Ver a coleção, tudo aquilo que está sendo preparado. Tem no link da bio? Vai ter no link da bio. Tu tá falando na descrição do vídeo? Não, no link da bio no Instagram. Traduzir pra nós aqui. Não, tá no link da bio, sim. Tá no link da moment, bio. tá Se lá. você tá lá. procurar a gente no Insta, você vai encontrar o link da bio, que é o site. Eu fiquei pensando, quem da que é a Brand. Bill? Então tá. Gente, quem que é a Bill? A Foi um gente prazer. encerra aqui. Até a Foi um próxima aí, prazer. galera. Abraço.